Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós cristãos temos nosso direito e nosso compromisso perante as Escrituras Sagradas, perante a doutrina cristã e perante toda a cristandade. Nós vivemos, divulgamos, praticamos e pelo compromisso que nós temos com Jesus, nós precisamos disseminar a verdade do Evangelho. Jesus mesmo disse na grande comissão: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cristãos temos então obrigação e temos direito de preservar a nossa doutrina e de oferecer à sociedade o cristianismo segundo as Escrituras Sagradas, um cristianismo não deturpado. Então eu quero hoje fazer mais um vídeo falando sobre o pressuposto da reencarnação. O pressuposto da reencarnação, como o próprio nome diz, é um pressuposto milenar, muito anterior à vinda de Jesus. Jesus, quando veio, também não falou nada sobre isso, e é um pressuposto já praticado milhares e milhares de anos nas regiões mais remotas da Ásia, e foi importado para a Europa durante o século XIX, principalmente durante a codificação da doutrina espírita pelo codificador, pelo senhor Allan Kardec, que, no caso, achou-se no direito e no poder e na autoridade, não sei de onde veio, não sei porquê, no direito e na autoridade de adulterar as bases do cristianismo, adulterar as Escrituras Sagradas, dizendo que 90% delas podem ser desprezadas. Ele disse que das Escrituras só podemos contar com alguns ensinamentos morais de Jesus e do Antigo Testamento apenas o Decálogo. Então, uma obra milenar dos profetas de Jesus e dos apóstolos foi reduzida pelos critérios de um homem. Com que poder e com que autoridade? Mas vamos dar a ele um pressuposto poder e uma pressuposta autoridade para ter feito isso. Ele fez isso, adulterou as Escrituras Sagradas, adulterou a personalidade de Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Jesus mesmo afirmou que ele é mestre porque ele ensina. É o didáskalos, o mestre, o professor. E Jesus nos ensinou em diversas passagens o amor, a caridade, a compreensão. E os reencarnacionistas enfatizam muito o Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Nós também vivemos esse Evangelho, esse Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que são ensinamentos maravilhosos. Mas Jesus também disse: eu sou o Senhor. É o Kurios. O que é o Senhor ou soberano? É aquele que exerce e precisa exercer sobre o homem os seus atos soberanos, o seu senhorio espiritual, a sua soberania espiritual. E como se manifesta essa soberania de Jesus? De diversas maneiras, convencendo o homem
da sua natureza pecaminosa, anulando os pecados do homem, regenerando o homem pelo poder de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, reconciliando o homem com Deus, justificando o homem, salvando o homem. Então, esses atos soberanos são indispensáveis, são condições sine qua non para forjar uma identidade cristã, uma consciência cristã. E isso é bíblico, isso está documentado fartamente em todo o mundo. E todos os cristãos de confissão romana, de confissão protestante, de confissão evangélica, sabem disso, não tem dúvida nenhuma. Então, o codificador, além de adulterar as Escrituras, adulterou a personalidade de Jesus, deixando Jesus restrito à condição de mestre. O mestre Jesus, o didata, o didáscalos, aquele que nos ensina. Mas aquele Jesus que é soberano, ele foi alijado. Pasmem, esse moço, o codificador, destituiu Jesus da sua condição de Senhor e soberano. O que Jesus afirma em diversas passagens, e principalmente no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, ele sentiu-se no direito de dizer: não, Jesus, você, a partir da minha codificação, vai ser o mestre Jesus, mas vai ser destituído da sua condição de Jesus soberano. Mas em seu lugar, para não ficar um vazio, eu vou colocar uma peça de reposição, chamada reencarnação. Com isso, durante a codificação, aquele pressuposto asiático de mais de 6 mil, 8 mil, 10 mil anos, foi introduzido na Europa no século XIX, para substituir, entre aspas, os atos soberanos de Jesus. Porque os reencarnacionistas, em seus discursos, eles falam as maiores maravilhas sobre esse pressuposto. Não é realidade, é um pressuposto. E dizem praticamente que é uma panaceia universal, é pau para toda obra, é uma justiça superior. Agora, o reencarnacionista, quando vive no seu direito de ser um reencarnacionista, nós não podemos proibir ninguém de ser um reencarnacionista. Mas quando o reencarnacionista adultera as Escrituras Sagradas, porque é preciso adulterar as Escrituras Sagradas para ser reencarnacionista, quando deturpa a missão de Jesus e a sua identidade e a sua personalidade, e diz que agora surgiu um novo cristianismo, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo superior, mais coerente ou mais moderno, aí cometem o grande erro. Saem do seu direito, muito restrito, de crer num pressuposto reencarnatório, muito bem, mas veredam pela integridade da cristandade. Porque a pessoa ou vive a verdade da obra redentora de Jesus, na cruz do Calvário, ou vive dentro do pressuposto reencarnatório. Ela não vai querer que um reencarnacionista seja chamado de homem cristão. E vice-versa. Não existe nenhum cristão reencarnacionista. Isso aí é um, digamos assim, sincretismo completamente louco e completamente incoerente. Então, a partir do momento em que a reencarnação é introduzida e começa a atropelar a integridade do cristianismo, a sua pregação,
a sua doutrina, as suas bases doutrinárias e a sua divulgação, o processo de evangelização e missões, no caso, fazendo pouco caso da obra missionária de Jesus, da obra redentora de Jesus, e se intitulando de novíssimo cristianismo, ou, digamos, sendo um cristianismo mais moderno e mais coerente, e chamando a fé cristã de uma fé cega e não racional. Repito, chamando a fé cristã, a minha fé, de uma fé cega e uma fé irracional, aí então nós, mais do que nunca, temos a obrigação e o direito de falarmos sobre o assunto reencarnação, o que ele realmente é. Não passa de um pressuposto de vidas sucessivas, de uma justiça pressupostamente superior, em que o homem nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, e isso vai aprimorando ele no campo espiritual, no campo moral, e, pasmem, aproximando ele de Deus, até um ponto em que ele chegará à perfeição e estará em perfeita comunhão com Deus. Eles podem pensar assim, mas nenhum cristão pode pensar assim. Agora, quando eles invadem a integridade da fé cristã, chegando mesmo a desdenhá-la, adulterando a personalidade de Jesus Cristo, e também chamando para o seu seio pessoas que, pensando que o processo reencarnatório faz parte do cristianismo, aí a situação fica diferente. O pressuposto reencarnatório, se ele existisse, Jesus não deu a menor bola para ela, né? Porque Jesus veio, não falou em reencarnação, ele falou na sua obra redentora, na cruz do Calvário. Nós já temos vídeos sobre isso. Os profetas não ligaram para isso e os apóstolos não ligaram para isso. Ninguém falou em reencarnação. Todo mundo fez silêncio sobre isso, e o que existe é uma obra redentora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. A reencarnação, além de não existir em toda a Escritura Sagrada, ela é desmentida pelas próprias Escrituras Sagradas. Nós temos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, vamos aqui, Mateus 19, nos versículos 25 e 26. Jesus falando aos seus discípulos sobre salvação. Porque o pressuposto reencarnatório pressupõe também que o homem pode salvar-se a si próprio sem a ação soberana de Jesus e sem a ação soberana do Espírito Santo. É uma espécie de, digamos, autorredenção ou autorremissão, coisa que Jesus vai dizer que é impossível, é inviável. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Quer dizer, a salvação por autorremissão. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isso se repete em Marcos, se repete em Lucas também. Vamos ver Lucas, no capítulo 18 de Lucas, quando Jesus fala a mesma coisa, mudando um pouco as palavras, segundo a codificação aqui também do Lucas, segundo as pesquisas de Lucas. Lucas 18, versículos 26 e 27. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Jesus respondeu:
Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele está confirmando aqui a impossibilidade da salvação do homem pelo homem ou por qualquer pressuposto de disciplina moral, riqueza, disciplina espiritual, obras, etc. Inclusive qualquer pressuposto reencarnatório. Jesus diz aqui que a salvação é impossível ao homem, só sendo possível a salvação com a intervenção soberana dele, Jesus, e do Espírito Santo de Deus. E nós temos outras passagens aqui que negam também a possibilidade da reencarnação. Os reencarnacionistas procuram buscar uma série de, digamos, tropeços a esse texto, mas é o texto de Hebreus, capítulo 9, 27 e 28. Sempre devemos ler os dois versículos juntos, porque o autor aqui fala no 27 e no 28 de duas coisas únicas, duas unicidades: a unicidade da vida e a unicidade da obra redentora de Jesus. Então, outra prova que nós temos aqui contra esse pressuposto reencarnatório que, no caso, agride a integridade da obra redentora de Jesus e a prática e a disseminação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz no 27 e no 28? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, essa é a primeira unicidade, a unicidade da morte. Agora vem a segunda unicidade. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Tirar os pecados de muitos. Então é Jesus quem tira o pecado de muitos. Além do 27 negar as vidas sucessivas, afirmando que existe uma só morte, portanto, existe um nascer, um viver e um morrer. No 28, afirma que a obra redentora de Jesus, que tirou o pecado de muitos, é única também. Então, são as duas unicidades que estão em Hebreus 9, 27 e 28. E o homem nasce uma vez, vive uma vez e morre uma vez. O espírito morre? Não, o espírito não morre, sobrevivendo para o juízo. Diz o texto que sobrevive para o juízo. Os reencarnacionistas vêm com aquela história, mas que vocês esquecem que a carne entra em decomposição, sarcos, né? Porém, pneuma, digamos, eterno, sim, até o juízo. Não existe. Se existe um só nascer, um só viver e um só morrer, é porque a união entre a carne e o espírito se faz uma vez e a desunião se faz uma única vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem. Vamos agora a um dos recursos muito utilizados para tentar, para tentar provar, entre aspas, a reencarnação. E o texto mais explorado está no Evangelho de João, capítulo 3, que não tem nada a ver com reencarnação, tem a ver com o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento de cima, o nascimento de Deus, como nós vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. O que Jesus diz a Nicodemos? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo,
espere um pouquinho, não pode ver o reino de Deus. Parece uma maravilha, mas este nascer de novo, que Ferreira de Almeida traduziu como sendo de novo, ele estava falando de uma novidade de vida, de um novo nascimento, do alto. Por que nós podemos afirmar com toda certeza, de maneira incontestável, que é do alto? Porque, de novo, no original grego, está como anoten, com a partícula adverbial anoten, que significa sempre de cima e do alto. Não de uma outra vez, não novamente, mas do alto, de cima, é o nascimento da água e do Espírito de Deus. E quantas vezes aparece essa partícula no Evangelho de João? Cerca de 5 vezes. Então, anoten aparece cerca de 5 vezes. Com qual significado? Sempre com o significado de cima ou do alto, que é o significado dessa partícula no seu original grego. Aparece a primeira vez aqui na conversa de Jesus com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Se alguém não nascer de cima, do alto. A segunda vez está no versículo 7. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de cima, do alto, anoten. A terceira vez está no versículo 31. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem das alturas, anoten, de cima, do alto. Quem vem do alto. Essa é a terceira vez. A quarta vez e a quinta vez estão no Evangelho de João, capítulo 19. 19, versículo 11. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima ou se do alto não te fosse dada, não te fosse concedida. Então, essa é a quarta vez. E a quinta vez, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 23, quando a túnica de Jesus estava sendo disputada pelos soldados, as suas vestes, etc. A túnica, porém, sem costura toda, tecida de alto a baixo, do alto para baixo, de cima para baixo. Anoten, aparece aqui a quinta vez. Todas as 5 vezes, nenhuma vez com o sentido de novamente, uma outra vez, uma outra oportunidade, mas as 5 vezes aparece sempre como do alto, de cima, das regiões altas. Anoten. Então, nós vemos assim que, além das Escrituras Sagradas não conterem o pressuposto reencarnatório, desmentem a sua possibilidade. Ou a pessoa crê numa doutrina de homens, ou a pessoa crê numa doutrina de Deus para nós, por intermédio de Jesus. Porque as Escrituras Sagradas são a base de toda a fé cristã. E quando os reencarnacionistas dizem que a nossa fé é uma fé cega e é uma fé muitas vezes chamada de uma fé irracional por causa do pressuposto reencarnatório que eles querem introduzir, aí então nós entramos com o nosso direito de nós defendermos a verdade da nossa doutrina. Nossa, por quê? Pertence à humanidade. Pertence à família cristã, pertence a uma comunidade de mais de 1 bilhão de pessoas cristãs.
pertence aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos. Pertencem à nossa casa e à nossa descendência. Então, se eles querem ser reencarnacionistas, o problema é deles e o direito é deles. Mas quando eles dizem que nós nos baseamos numa fé cega e que eles têm para apresentar um novo cristianismo, um cristianismo mais inteligente e um cristianismo mais moderno, em que as escrituras estão adulteradas, a missão de Jesus está adulterada, a personalidade de Jesus está também adulterada, e o pressuposto reencarnatório é introduzido como peça de reposição para os atos soberanos de Jesus, então nós cristãos, de modo incessante, nós entramos aqui com a verdade do Evangelho. E quem conhece a obra redentora de Jesus, quem conhece o cristianismo, sabe que esse pressuposto reencarnatório não tem espaço nenhum na obra redentora de Jesus e não pode ter espaço nenhum no entendimento de nenhum homem ou mulher cristão. Ok? Reencarnação luta contra a obra redentora de Jesus. Ou você é cristão ou você é reencarnacionista. Agora, reencarnacionista cristão ou vice-versa, isso é uma verdadeira quimera. Que Deus abençoe você, viva na verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e te proteja contra toda heresia.